vai fazer duas coisas.
Batista Nova Betel. É um prazer ter todos os irmãos aqui. A apresentação dos visitantes será feita pelo Conjunto Êxodo daqui a pouco. Mas eu quero dizer que é um prazer ter todos aqui presentes esta noite no nosso encerramento. Os dois cultos que antecederam a este foram muito bons, com pregadores que foram realmente usados pelo Espírito para nos trazer a palavra de inconformação da situação em que o mundo se encontra. As participações especiais também foram muito boas. E temos a certeza que hoje, no encerramento, nós teremos um culto muito melhor. E para tanto, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios 6, versículos de 10 a 13. Lemos todos em uma só voz. Efésios 6, versículos de 10 a 13. Lemos em uma só voz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Agora eu convidaria a adolescente Angélica para vir fazer uma oração. Logo após a oração, o Conjunto Êxodo estará com a palavra, apresentando os visitantes e fazendo sua apresentação. Nosso Pai do Senhor, vamos estar criando o Senhor, agradecer pela mensagem do Senhor e pregador dessa noite. Muito obrigada por tudo. Amém.
Cilário, que disse que cantava uma musiquinha quando criança, há 20, não, 40 anos, 30 anos atrás. Não, é 35. Não, 35. 35 mesmo, acho que 34. Ele cantava uma musiquinha assim: a linda flor se inclina, se inclina, se inclina. Eu acho que muita gente cantou essa música, né? Nós vamos cantar essa música, nós fizemos uma junção, fizemos um pupurri de algumas músicas. E o objetivo dessa música é falar e mostrar que Deus fez a natureza para que o homem pudesse desfrutar. Que a natureza expressa as maravilhas, o poder de Deus, obra da sua criação. E o título da música que nós iremos cantar é Natureza. E tem uma partezinha dessa música. A igreja pode cantar conosco. Há momentos que na vida pensamos
profecia de Daniel, capítulo 1, para lermos o versículo. Inconformados com a religião secular é o tema desta noite. E a divisa está em Romanos 12, conforme já lemos, que diz o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inconformados com a religião secular. Meus prezados irmãos e diletos amigos, primeiramente teremos que entender um pouco o que é este secular. É uma palavra que falamos muito e tem diversos significados. Ela vem de século, vem de período, por isso século secular, de um determinado período. É uma palavra que diz respeito a uma faixa de vida, não exatamente há 100 anos, mas há um período que se vive. Quando o apóstolo Paulo escreve, não vos conformeis a este mundo ou a este século, ele está escrevendo aos crentes para que não se conformem com aquela situação a qual eles estão vivendo. É aquilo que pertence ao mundo de nosso tempo, que não faz parte do que é sagrado. Esse é um detalhe interessante. É o mundo que não faz parte daquilo que é chamado o mundo de Deus. Este é o secular. Quando alguém está partindo para a secularização, significa que este alguém está deixando o sagrado, está deixando o religioso, está deixando o espiritual e está indo para o mundo, como nós dissemos no nosso vocabulário evangélico. Fulano foi para o mundo, ele deixou o espiritual, o sagrado e foi para o mundo. Isto é ser secular, isto é ser secularista. Uma outra coisa que precisa se explicar neste versículo para termos uma boa visão da coisa é sobre o seguinte: não vos conformeis a este mundo. Este mundo que está aqui não é o mundo planeta Terra, porque quando a Bíblia fala de mundo planeta Terra, ela usa a palavra cosmos, grego. A isso, cosmovisão, cosmopolita, é o mundo material que está aqui. Mas neste texto, a palavra mundo significa também uma determinada era. É o aeon do grego. É outra palavra. A situação presente, o estado de coisas que estamos vivendo. Isto é mundo neste texto. Portanto, esta mensagem visa a situação dos crentes, o seu posicionamento neste mundo. Isto é, na situação com a qual estamos vivendo. Com a televisão, o emprego, a situação social, política, assim de uma forma mais geral, econômica. Isto é o mundo, é o aeon. E a palavra de Deus está querendo nos informar. Agora, inconformados com este mundo, com esta secularização da religião, precisamos tomar posições. Há uma coisa interessante. Normalmente as pessoas que estão inconformadas, e diga-se de passagem, meus irmãos, o inconformismo é salutar e é bíblico. Inconformismo sadio. Os inconformados normalmente adotam uma postura pouco produtiva, diria, porque ficam reclamando uns com os outros, mas não tomam atitudes com as quais viriam a modificar a realidade do mundo com que estamos vivendo. Muitos de nós falamos de problemas sociais, criticamos o governo com o nosso vizinho, mas na hora de tomarmos uma posição, normalmente
nós não tomamos a posição. Porque criticar é simples, mas tomar uma posição diante da situação atual é difícil, necessita de força, de poder, de capacidade e quase que humanamente impossível. Daí todo mundo correndo. Fica todo mundo reclamando, na igreja acontece parecido. Na hora da atitude, poucos conseguem tomar. Mas a palavra de Deus nos incita a não se conformar e a se transformar e a tomar atitudes. O homem crente é um homem de atitudes, visto que no momento da sua decisão, no momento da sua conversão, você tomou uma atitude seríssima, abriu com a vida velha, começou vida nova. E a grande maioria aqui enfrentou colegas de trabalho, enfrentou os parentes, enfrentou os vizinhos e disse para todo mundo: eu não sou mais aquele, eu sou outra pessoa. E está enfrentando o mundo. Algumas pessoas até hoje não aceitaram Cristo porque tem medo do mundo. Tem medo dos colegas que bebem com ele na esquina, porque vão questionar, vão forçar a barra e ele não vai aguentar. Tem medo do enfrentamento. Mas, meus irmãos, este tema não é para ficarmos inconformados, acredito, mas é para transformarmos. Eu creio que estou diante de um grupo de adolescentes que estão dispostos a não só se conformar, mas também a trabalhar para transformar. Estou diante de muitas pessoas, jovens e adultos, que não só querem inconformar-se, mas querem transformar a situação atual do mundo. E eu gostaria de, nesta pequena mensagem, chamar a vossa atenção. Vós que quereis transformar o mundo, vós que quereis trabalhar para ter uma vida diferente, uma sociedade diferente, um mundo diferente, algumas coisas precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção no seguinte: ter certeza de que vivemos em dois mundos, com uma vida. Precisamos ter noção disso. É a nossa realidade. Vivemos em dois mundos, com uma vida. Vocês já observaram os irmãos que pedem oração? Isso é comum aqui em Nova Betel e creio que em todas as igrejas. O irmão levanta-se e pede a oração pela sua vida material e a espiritual. Uma pessoa que não está dentro do dialeto evangélico, que já é um erro enorme nosso, temos o nosso dialeto em particular, não entende nada, ele fica assim: será que o cidadão tem duas vidas? Porque ele pede pela vida material e pela vida espiritual. Enchemos erros nossos graves, pensarmos que temos duas vidas, pensarmos que temos a vida da igreja e a vida do mundo, e isso força a barra para cima da gente, e a gente geralmente assume duas personalidades: a personalidade do crente e a personalidade do homem secular. A palavra de Deus nos orienta e nos ensina que somos um homem. Não existe o homem espiritual e o homem material. A Bíblia faz referência a homem espiritual e um homem carnal, mas quando o homem é crente, ele é espiritual. Ou é espiritual ou é carnal. O homem é espiritual no trabalho, na escola, no jogo de futebol, nos ensaios, na igreja, é o mesmo homem. Não existe, meus irmãos, a vida material e a vida espiritual. Existe uma vida, a tua vida. Existem sim dois mundos. É por isso que você faz confusão: o reino de Deus e o reino das trevas. Vivemos nestes dois mundos. Um é subconjunto do outro, um está dentro do outro. Grande realidade. A grande realidade é que o mundo era um só, mas o inimigo aqui entrou e tomou conta
de uma grande parte. E agora, o reino de Deus, após ser implantado, começou a se expandir. E no que concerne a moral, no que concerne a religião, a religiosidade, a ética, implantou-se um outro mundo, um outro reino, dentro do reino de Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele falava assim, olha, deixa eu só me localizar em Mateus, ele falava assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha, povo da terra, eu estou fundando um novo reino. Aqueles que me aceitam, diz o Senhor Jesus, vivem dentro do meu reino, e o meu reino está dentro de um outro reino, que é o reino do mundo. Daí a gente fica um pouco confuso. Mas para transformarmos é preciso que sabermos disso. Porque daqui a pouco nós vamos ver, precisamos saber para que reino então estamos trabalhando. E as interfaces que temos entre um reino e outro reino. E tem gente que está perdida nesse meio, no ponto de interseção. Ora serve ao reino de Satanás, ora serve ao reino de Cristo. E às vezes pensam que está servindo e acham que está servindo. Não vos conformeis, mas vos transformai. Transformai-vos, digo. Para isto é preciso saber e ter certeza que vivemos dentro de dois mundos com uma só vida. Para transformar também precisa-se ter consciência de que, devido a esta situação de dois reinos, há um grande perigo. Há um grande perigo, mesmo estando no reino do Senhor Jesus Cristo. O perigo da secularização. O perigo de inverter o fluxo das conquistas. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para o seu reino. E nós vamos do reino de Cristo implantá-lo no reino de Satanás, no mundo presente. O que está acontecendo em alguns casos é o fluxo contrário. Alguns desapercebidamente estão implantando coisas do reino do inimigo dentro do nosso reino. É o refluxo. Aí que mora o grande perigo. É aí que está o problema sério nosso, de sabermos conviver dentro destes dois mundos. A nossa função, meus prezados irmãos, é injetar o que é sagrado dentro do profano para transformar o profano, e não trazermos o profano para dentro do que é sagrado. Quando alguém vai injetar um soro no enfermo, vocês já observaram? Na hora que dá a agulhada, já viram que o sangue tenta vir para dentro da seringa? Ou daquela borrachinha? O primeiro impulso é esse. Só que depois o enfermeiro hábil, ele manipula e injeta o soro para dentro do paciente. Esta é a nossa função. É empurrar o sangue para dentro e jogar o soro dentro do paciente. E não sermos aqueles servos de deixar, os enfermeiros desleixados, que deixam o sangue invadir para dentro da seringa, tomar conta do soro, e o paciente não toma o remédio. Nós precisamos, meus irmãos, injetar o soro de Deus no mundo, e não captar o soro do mundo para injetar no reino de Deus. Dentro da religiosidade do mundo, e religião existe desde que o homem é homem. Cada homem é um ser religioso, eles praticam de forma diferente. Dentro deste grande perigo, no mundo hoje, por mais paradoxal que seja, por incrível que pareça, a religião tornou-se um dos piores inimigos do homem. Porque a religião, em todas as épocas, a religião de forma geral, em todas as épocas, ou até melhor dizendo, a religião
povo, em todas as épocas, tem sido o braço mais forte dos opressores e dos governantes do mundo. Não há um que não tenha a sua religião oficial. Por isso lemos esse texto de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tentou injetar as suas estátuas, as suas teses religiosas, a sua idolatria no sangue de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Li este texto como exemplo, porque isto não aconteceu só na Babilônia, isto acontece em nossos dias. As estátuas são erguidas diante de nós, são colocadas para nós adorarmos, e temos que a cada dia tomarmos a decisão: ou nós nos conformamos, ou nós nos inconformamos para transformar a situação. E eu sublinhei em minha Bíblia o parecer dos homens de confiança do rei, e eles falaram: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Estes são os que transformam o mundo. Lá na pátria distante, cativos, sem voz ativas, quase que marginalizados, com o povo, embora ocupassem algumas posições estratégicas. Estes jovens transformaram o mundo com a sua posição. Foram para uma fornalha, mas não mudaram de posição. Ainda na Babilônia, o adolescente Daniel, dentro do palácio do rei, do inimigo que destruiu o seu povo, ele conseguiu dizer, diz a palavra de Deus: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não se contaminar. E quantos de nós estamos advertidos sobre este grande perigo? Que há contaminação presente em nosso meio, que há estátuas presentes em nosso meio, que há estátuas de sexo, de vício, há estátuas de imoralidades, 1001 estátuas dentro de nossas casas, porque hoje não se precisa ir à presença da estátua. Os reis deste mundo colocam as suas estátuas na rede de comunicação e jogam dentro da nossa casa para nós adorarmos de lá. E quantos de nós têm tido esta posição de transformadores e não pessoas inconformadas? Eu separei um texto, não se preocupem que eu não vou ler esse livro todo, mas separei um texto muito interessante, que diz assim: sobre este mundo, esta nossa era, diz Newell, é interessante comentar. Satanás desenvolveu esta fatal ordem mundial com a sua filosofia, e ele colocou entre parênteses, a explicação do homem sobre todas as coisas, embora uma explicação que se modifique com a passagem do tempo, e fechou parênteses, com a sua ciência, e ele abre de novo parênteses, sempre procurando eliminar o elemento sobrenatural, isto é, o materialismo, com o seu governo, onde o homem exalta a si mesmo, com as suas diversões, adaptadas a apagarem da mente as grandes realidades da vida, e com as suas religiões, que visam abafar a consciência humana e eliminar todo o temor do juízo. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, rogava aos santos que não se deixassem amoldar a essa ordem satânica das coisas. E a título de exemplo, quero citar o caso de Martinho Lutero, um homem inconformado com a sua religião, um homem
um homem que fez a sua religião batizando crianças e mandando-a quando morria para um lugar que depois ela ia crescer e ia ser salva. Um homem que via pessoas pagando promessas para se libertarem, dando dinheiro ao governo para pagar, dando indulgências ao governo. Este homem não se conformou com o seu mundo. Em 1517, ele pegou 96 ou 92, eu não lembro agora, teses que batiam de frente com o seu governo e batiam de frente com a sua religião secular e pregou na porta de uma catedral famosa. Com isto ele dizia: não estou conformado com este estado de coisas. Ele parou de cochichar com os monges e partiu para uma posição definida. Isto em 1517. É o grande perigo com que vivemos. Terminando, para se transformar o mundo, tem-se uma grande necessidade. Nós falamos de uma certeza de dois mundos como a vida. Falamos de um grande perigo. Mas para transformar, há uma grande necessidade. A Bíblia nos afirma no livro de Romanos: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. O que, irmãos? Vontade de Deus. O homem só transforma o mundo quando ele faz e cumpre a vontade de Deus. A nossa vontade, a nossa revolta, a nossa inconformação não muda nada neste mundo. O que muda é quando ele faz a vontade de Deus. E eu gostaria que abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:3, para sabermos qual é a vontade de Deus para transformarmos este mundo. 1 Tessalonicenses, vamos ficar com a Bíblia na mão, que o pastor ainda lerá dois textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a vossa santificação. Sem santificação não existe transformação. Existe luta sem vitória. Existe desgaste de energia sem produzir nenhum trabalho. Existe ativismo, mas não existe religiosidade profunda e religiosidade com Deus. Existem muitas coisas que não transformam ninguém. A vontade de Deus é que o homem seja um homem santificado. Um homem santificado é um homem que tem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vamos ler este versículo. 1 Coríntios 2,16. Vamos ser rápidos na Bíblia. Lemos todos juntos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem que transforma é o homem que faz a vontade de Deus. O homem que faz a vontade de Deus é o homem que tem a mente de Cristo. É o homem que faz o que Cristo faria. Este é o homem que transforma. E nesta transformação, meus irmãos, há um elemento místico. Digo, nesta santificação, ninguém consegue se santificar a si mesmo. A santificação só acontece no homem para transformar o mundo quando ele tem um relacionamento místico com o seu Deus. Isto é, um relacionamento que transcende a carne, que transcende a matéria. E este relacionamento é feito pelo Espírito Santo de Deus em nós. Infelizmente hoje pessoas têm cantado corinhos e música, clamando a Deus para mandar o seu Espírito para cá. E vão ficar clamando a vida toda. Espírito de Deus em nós. Em Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o
confins da terra. Recebereis poder. Esta palavra significa revestimento. Alguma coisa por fora que capacite você a ser, que capacite você a transformar. Homem sozinho não vai dar jeito neste mundo. Não há político que dê jeito neste mundo. Não há transformação, não há presidente que dê jeito neste mundo. O que dá jeito é o homem transformado, é o homem revestido pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, há uma tese hoje muito pregada pelos evangélicos de que o crente é o superpoderoso, é o que ganha todas as batalhas, é o que faz isso, é o que faz aquilo, é o que não fica doente, é o que não tem tristeza. Isto é mentira. Quem é forte não é o crente, é o seu Deus. Somos fracos, muito fracos. Não tentem lutar com o vosso inimigo sozinho. Vão perder todas. A gente não aguenta nada. Posso todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Isso é uma verdade. Naquele que me fortalece. É uma verdade maior. As pessoas estão tentando injetar nos crentes otimismo. Isso é tratamento psicológico, não é tratamento espiritual. Tratamento espiritual que nós precisamos ter é revestimento do poder de Deus, como foi lido aos Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestimento pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, para se conformar e transformar, necessário se faz ter certeza que vivemos em dois mundos e somos uma vida, que corremos perigos por vivermos nestes dois mundos antagônicos, mas que precisamos de um revestimento especial. Gostaria de convocar os adolescentes desta igreja, de outras igrejas, jovens e adultos, a não só se conformar, mas partir para transformar dentro daquilo que lhe for possível. E neste momento em que estou encerrando esta mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos do conjunto para cantarmos o corinho Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que tenho, tudo que sou. Só assim a gente consegue transformar este mundo, meus irmãos. Não há boa vontade, não há otimismo que chegue. O que há são vidas aos pés do Senhor. O homem fraco nos pés de Cristo é que transforma o mundo. Consagração. Vamos baixar as nossas cabeças. E o pastor gostaria de convidar, em primeiro lugar, os adolescentes e jovens de nossa igreja, que durante todo este congresso passaram dinâmicas, e dizer-lhes que a vida, que o mundo precisa de adolescentes fora deste tempo, mas de vidas consagradas. Eu gostaria de convocar todos os adolescentes a virem neste corredor aqui, enquanto os irmãos estarão cantando a meia voz, dirigindo aqui pelo conjunto ao Rei dos Reis consagrados, mas se viessem um a um e fossem aqui se ajoelhando. Do contrário, meus irmãos, este congresso não teve serventia se nós não consagrarmos as nossas vidas. Eu gostaria que cada um fosse se ajoelhando enquanto nós fôssemos cantando. E se você que não é desta igreja, ou que não é adolescente, mas se quiser se ajoelhar com estes adolescentes, e nesta noite dizer: Senhor, eu quero também consagrar a minha
só falando, eu quero agir. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero aproveitar esta noite para falar contigo. Vamos nos ajoelhar aonde mesmo você estiver, mas não deixe passar esta oportunidade. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu gostaria que os que estão aqui à frente repetissem com o pastor esta pequena oração, que diz o seguinte: Senhor Deus eterno, eu estou inconformado com este mundo, mas não quero ficar parado. Eu quero ser vaso de bênçãos em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, que Cristo seja exaltado em minha vida. E, Senhor, que o Teu Espírito tome conta de minha vida. E que eu seja instrumento do Teu poder. Senhor, limpa meu coração de todas as impurezas que eu tenha cometido. E dá-me uma vida limpa, capaz de testemunhar do Teu Evangelho. Pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Mas, ano que vem, nós tenhamos outro congresso como esse que nós realizamos esse ano. Foi o primeiro e a experiência para cada um adolescente foi bastante marcante. E nós temos muito a agradecer, primeiramente, a Deus, que nós trabalhamos muito, os adolescentes, tivemos algumas dificuldades, mas Deus estava conosco a todo instante. Domingo, a União de Adolescentes esteve na presença do Senhor, orando a Ele, porque no sábado nós não tínhamos preenchido ainda o nosso programa. E nós clamamos ao Senhor, e o Senhor, na segunda-feira mesmo, já tinha atendido o nosso pedido. E o nosso versículo foi aquele: qual é, adolescente? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, Ele não nos dá coisas pequenas, Ele sempre nos dá coisas grandes, mas nós temos que clamar ao Senhor, porque Ele disse: se nós clamarmos, Ele irá nos responder. E foi isso que o Senhor nos fez. Nós clamamos e Ele nos respondeu. E por isso nós, os adolescentes, e tenho certeza que toda a igreja está contente hoje pelo término do nosso congresso. Eu quero agradecer também ao nosso pastor, que com muito carinho esteve conosco, nos apoiando, nos dando aquela ênfase, porque às vezes algumas dificuldades, alguns problemas, nós íamos a Ele. E Ele estava sempre prontamente a nos ajudar. Aos nossos adolescentes, eu os considero muito, e sei também que eles me consideram. Eu os amo a cada um. E eu agradeço a Deus por eles existir na minha vida. Eles sabem que às vezes eu quero correr da raia, assim, não querendo mais ser líder deles. Mas eu sei que foi Deus que colocou isso na minha mão para que eu pudesse fazer, estar com eles. Não tenho capacidade nenhuma, mas eu tenho sempre pedido a Deus para que me capacite. E eu orei